Olá, mais uma vez estamos reunidos aqui. Hoje vamos falar sobre a genética mendeliana, né, e suas peculiaridades. Antes de falarmos sobre a genética mendeliana, é preciso fazermos algumas ressalvas. Por exemplo, conceituar o que é a genética. Isso a gente já vem falando desde o nosso primeiro primeiro encontro, que a genética ela é conhecida como a ciência envolvida no estudo dos fenômenos relacionados à herdabilidade e à variação. A herdabilidade, ela nada mais é do que a transmissão das características hereditárias que acontece de pais para filho ao longo de gerações. Já um gene seria um segmento de DNA, né, numa molécula de DNA, que nela está contida uma informação que está diretamente relacionada a uma característica, né? Então essa informação ela vai ser condicionada ela vai ser suficiente para a geração de proteínas específicas com determinadas funções, né? Também essas específicas. Alguns outros conceitos são necessários para que a gente faça uma construção do conhecimento com muito mais solidez. Dentre elas, o que é o locogênico? O locogênico é o local no cromossomo onde se encontra um determinado gene. Por exemplo, a gente sabe que a espécie humana, depois do projeto de sequenciamento que aconteceu do nosso genoma, foi descoberto que nós temos aproximadamente 30 mil genes, né? Bem menos do que se imaginava ainda na década de 80, que acreditava-se que tinham por volta de 300 mil. Né? Então a gente só tem 10% daquilo que seria previsto. E esses 30 mil genes, cada um ocupa uma posição específica em um cromossomo específico do genoma, né, que compõe o genoma, né, o cromossomo que compõe o cariótipo. Tá? Então, a essa posição específica é dado o nome de locus. Semelhantemente, né, a gente pode entender que o plural, quando você está falando de várias posições gênicas, nós estamos falando de loci, né, L-O-C-I. Né, é semelhante ao que a gente vê em campus. Então, a gente tem um campus do interior da universidade, né, mas nós temos vários campi, né, distribuído da UFP por várias cidades. Alelos. Alelos são as formas alternativas do gene que vão competir para determinar uma dada característica. Então, assim, nós temos alelos para a cor do olho, para a cor do cabelo, para a cor da pele, alelos envolvidos com altura e diferentes características que nós observamos. Curiosamente, né, eu tenho um gene posicionado em um ponto específico. Vamos chamar de gene A. Então, eu tenho o gene A, já que nós somos organismos diploides, nós temos duas cópias do genoma, uma advinda do pai, outra advinda da mãe. Então, nós temos um alelo A que veio do pai e um alelo A que veio da mãe. Né? Esses alelos, eles vão competir entre si para determinar uma dada característica. Então, aqui nós temos alelos que podem ser iguais entre si para uma dada posição, alelos que podem ser diferentes e, neste último caso, alelos que também são iguais. Esses indivíduos que possuem alelos iguais recebem uma denominação. Esses indivíduos que possuem alelos diferentes recebem outra denominação que vamos falar logo em seguida. Curiosamente, essa relação de dizer que os alelos eles competem para determinar uma dada característica, elas dependem muito do seu efeito um sobre o outro. Esse efeito ele pode ser classificado como dominância ou recessividade. A dominância, como o próprio nome sugere, ela trata-se do momento em que, uma vez presente, aquela característica, aquele alelo, né, representado por letras maiúsculas, ele vai determinar a característica em questão. Todavia, né, o alelo recessivo, representado pela letra minúscula, né, ele possui expressão, só que sua expressão ela não é suficientemente grande para sobrepor o efeito do alelo dominante, ok?
Então, lembrando lá do ensino médio, o alelo dominante é o azão, o alelo recessivo, o azinho. Poderia também ser bezão ou bezinho, e assim sucessivamente. Como eu havia falado, né, indivíduos eles podem apresentar em um único loco gênico alelos iguais, esse igual a esse outro igual a esse outro, ou alelos diferentes. Mendel disse que, muito provavelmente, indivíduos poderiam apresentar, que ele chamou de elementos iguais, né? Esses elementos, hoje nós sabemos que são os alelos de cada gene, né? Ou elementos diferentes. Quando os indivíduos possuíam elementos iguais, eles eram denominados de puros. E hoje a gente denomina de homozigoto, que é um indivíduo que apresenta dois alelos iguais para uma determinada característica situados em um ponto específico, que é o loco gênico. Né? A exemplo aqui, azão-azão ou azão-azinho, ou azinho-azinho. Né? Só que tem ainda um outro detalhe entre os homozigotos. Percebam que aqui os dois alelos são dominantes e neste outro caso os dois alelos são recessivos. O indivíduo que tem dois alelos iguais, dominantes, ele é denominado homozigoto dominante. Enquanto que os indivíduos que apresentam dois alelos iguais, sendo recessivos, eles são chamados de homozigotos recessivos. Já o indivíduo que apresenta dois alelos distintos, né, diferentes em questão de dominância, né, um dominante e outro recessivo, Mendel chamou eles de híbridos e nós chamamos eles de heterozigotos. E são indivíduos que apresentam dois alelos diferentes para uma determinada característica situada em um determinado ponto, que é um loco gênico. Né? Não existe heterozigoto dominante nem heterozigoto recessivo. Isso é exclusivo para diferenciar os homozigotos. Tá? Heterozigoto é heterozigoto e acabou. Nós temos aqui indivíduos, né, aqui representados com os mais diferentes fenótipos, que nada mais é que é o produto de expressão do DNA, que se expressou em uma proteína e que promoveu a formação de uma característica. Aí nós temos aqui diferentes variedades de milho, contendo diferentes características de cor de grão, formato de espiga, distribuição dos grãos na espiga, etc. Não vamos entrar em muitos detalhes. Todavia, esse fenótipo, ele nada mais é do que um produto da expressão dos genes. Então, o genótipo do indivíduo, quando eu pergunto, né, o que seria um genótipo, seria o conjunto gênico do indivíduo. Eu posso me referir a um único grupo, a um único alelo, né? Mas, neste caso aqui, nós temos, né, o genótipo sendo definido como um conjunto de genes que compõem o indivíduo. Esse conjunto também é chamado de pool gênico, né? Mas esse termo é mais utilizado quando a gente fala, quando a gente se refere dentro da genética da população, que é o conjunto de alelos que compõem o indivíduo. Ao observarem essa figura, eu poderia, analisar aqui, analisando o genótipo, eu poderia perguntar: esse indivíduo é homozigoto dominante, homozigoto recessivo ou ele é heterozigoto? Aí vocês ficariam com a dúvida. Mas eu digo a vocês que a pergunta ela está sendo mal elaborada. Por quê? Porque aqui eu tenho indivíduos que é o mesmo indivíduo. Para o alelo, para o gene A, ele é um homozigoto dominante. Para o B, ele é um homozigoto recessivo. Para o C, ele é heterozigoto. E para o D, ele é um homozigoto recessivo. Então, aqui, se eu analisar o genótipo do indivíduo, eu tenho uma condição que eu tenho alelos homozigotos dominantes, né? Eu tenho locos em homozigose dominante, em homozigose recessiva e em heterozigose. E, como sabemos, né, o fenótipo nada mais é do que uma relação entre o genótipo e o ambiente. Porque não se espera que um indivíduo que não tenha uma informação genética, ele desenvolva uma característica que é particular daquela condição genética, né? Então, curiosamente, a gente tem uma fórmula que a gente adota, que o fenótipo é a ação do genótipo mais o ambiente. Para algumas características, o ambiente interfere bastante no fenótipo. Por exemplo, cor da pele. Quando você toma muito sol, obviamente, você vai ficar vermelho ou bronzeado, né? A depender do grau de exposição. Todavia,
Algumas outras características, o efeito ambiental é zero. Exemplo, a cor do olho. Né? A gente espera que o indivíduo que ele vá para a praia, volte da praia e o olho permaneça da mesma cor. E assim como a pele, o olho também é determinado por características genéticas. Né? Então, assim, espera-se que algumas características sofram uma enorme variação em decorrência dos fatores ambientais, outras não. Né? Geralmente, essas que sofrem grande variação em decorrência dos efeitos ambientais são chamadas de poligênicas, porque tem vários genes envolvidos e não unicamente um gene. Enquanto isso, as características monogênicas, que são aquelas que praticamente não sofrem interferência ambiental, elas são controladas apenas, como o próprio nome sugere, por um gene. A gente tem aqui como exemplo a produtividade da madeira dentro de espécies vegetais. É uma característica que ela sofre bastante influência ambiental, porque você tem vários fatores ambientais que vão garantir uma maior ou uma menor produção de madeira. Então, o mesmo indivíduo, né, quando a gente leva em consideração uma característica qualquer, o mesmo indivíduo ele pode expressar essa característica de maneiras diferentes, né, tonalidades da pele diferentes, em decorrência dos fatores ambientais. Tá? Quando a gente fala que o motivo do nosso encontro de hoje é para falarmos sobre o mendelismo, a gente não poderia deixar de falar do nosso querido Gregor Johann Mendel, que nasceu em 1822 e é considerado o pai da genética, em decorrência das suas contribuições dadas por meio dos experimentos realizados já na época em que ele estava no mosteiro, né? Mendel ele ingressou no mosteiro em 1843 e começou uma experimentação a realizar no ano de 1854. Passou mais de 10 anos fazendo, analisando as informações contidas em seu experimento, decorrentes do seu experimento, e quando foi no ano de 1865, ele publicou seus achados junto a uma sociedade de história natural, que, apesar de ter publicado, né, Mendel recebeu muitas críticas e o seu trabalho ele não foi reconhecido o devido valor na época de 1865. Infelizmente, Mendel veio a óbito em 1884 e, mesmo assim, ainda não tinha sido dado o devido valor ao seu trabalho. Somente em 1900, um conjunto de pesquisadores fizeram experimentos paralelos e chegaram às mesmas conclusões, que a gente vai comentar, as que Mendel chegou, e a gente vai comentar daqui a pouquinho. Né? Então, mais uma vez, falando que Mendel nasceu em 1822, na Áustria. Desde criança, ele era um cara que gostava muito de estudar a reprodução de plantas. Aos 21 anos, entrou no mosteiro da Ordem Agostina e, em 1843, ele tornou-se professor de ciências naturais e iniciou uma série de estudos, utilizando o organismo modelo, né, a ervilha de cheiro, também cientificamente conhecida como Psum sativa. Uma coisa que Mendel, né, observou em seus experimentos é que existiam algumas características, tais como a cor das flores, que muito provavelmente essas eram caracterizadas, né, elas existiam em decorrência da existência de unidades elementares, né, o termo correto que Mendel usou foram elementums, né? Então, algumas pessoas, algumas literaturas trazem falando que seriam fatores, né? Fatores hereditários ou unidades elementares de hereditariedade, ao qual hoje nós conhecemos como gene. Mendel descobriu que esses genes e esses alelos eles eram herdados segundo regras bem específicas e propôs explicações para cada uma dessas regras que foram só confirmadas, né, posteriormente à sua morte. Aqui nós temos uma foto do canteiro onde Mendel, né, ainda hoje, lá no mosteiro de Bern, eles mantêm, né, um local em homenagem ao Mendel, inclusive tem até um museu sobre as descobertas dele. E ele trabalhou com né, com a nossa querida ervilha de cheiro. Mas em 1900, esses três pesquisadores, o Hugo de Vries, o Shermack e o Correns, eles analisaram outros experimentos e chegaram às mesmas deduções que Mendel havia chegado há 35 anos antes.
Por este motivo, né, junto à comunidade científica da época, que estavam estudando esses fenômenos hereditários, né, e resolveram fundar uma nova ciência denominada de genética, ao qual foi atribuída a paternidade, né, ao nosso querido Gregor Mendel. Mendel escolheu trabalhar com ervilha por algumas características, né? A primeira delas porque Mendel percebeu que ela era de cotiledônea, era de fácil cultivo em jardins e também em vasos, né? Eram plantas autógamas que facilitaria o seu controle para que não houvesse fecundações indesejadas, né? Mas isso de maneira natural. Todavia, ele manipulou essas fecundações. O fato de serem autógamas, né, após a manipulação, isso favoreceria ao surgimento de plantas com alto índice de homozigosidade, né, que são as chamadas plantas puras, ou aquelas que ele não sofreu variações, que foram as que ele denominou de liagens endogâmicas. Curiosamente, o material que ele selecionou apresentava características bem distintas, né, como cor de flores, tamanho de planta, cor da semente, textura da vagem e etc., que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Além do mais, uma outra coisa que fez com que Mendel adotasse essa planta como modelo para os seus experimentos foi o fato de que ele manipulava facilmente e conseguia realizar fecundações e polinizações e fecundações, né, manuais com muita facilidade. Então, a condução do experimento, Mendel sabia que precisava de espécies autógamas. Se ele resolvesse trabalhar com outras espécies, como é o caso do milho, obter a pureza, isso seria um trabalho praticamente impossível, uma vez que o milho é uma planta alógama e ela possui fecundação cruzada, de maneira que ele não conseguia controlar pólens advindos de outros milharais ou de outras plantas de milho do seu milharal. Para isso, ele precisava de plantas autógamas. Né? Então, Mendel sabia que podia realizar fecundações controladas, e essas fecundações controladas, isso não seria possível utilizando a estrutura floral do milho. E, utilizando as ervilhas, Mendel sabia que estava produzindo sementes, e muito provavelmente elas seriam puras, né? Então, cada indivíduo provavelmente ele já teria uma expectativa do que ele aguardaria dentro da geração parental e das gerações filiais, né? Aqui parentais, que a gente vai falar um pouco mais sobre elas, que é chamada P1, né? As P's, né? Aí eu tenho parental 1 e parental 2, aí eu tenho duas plantas, né, ao qual darão origem à geração filial 1, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Mendel selecionou a ervilha porque, dentre as características que ele selecionou, que haviam bastante contraste, nós tínhamos primeiro a textura da ervilha. Nós tínhamos sementes que eram lisas ou sementes rugosas. Com relação à cor das sementes, eram amarelas ou verdes. Com relação à cor da flor, tínhamos púrpura ou branca, vagens infladas ou contrictas, né? Também tínhamos vagens que variaram com relação à cor, verde e amarela. Disposição das flores no eixo da planta, tínhamos flores terminais e flores axiais, e plantas que eram consideradas plantas altas e plantas anãs, que ele não conseguiria de maneira alguma confundir uma com a outra. Então, para dar continuidade ao experimento, Mendel precisava se certificar que todos os materiais eles fossem puros. Daí, o que é que Mendel fez? Começou uma série de cruzamentos, né, para certificar que todos os materiais que ele estava trabalhando seriam puros, para gerarem a geração parental, né? Para ser considerado um indivíduo puro, quando você cruzasse esse indivíduo um com o outro, eles precisavam originar uma descendência com os mesmos padrões que ele tinha na geração anterior. Então, o filho, a F1 desses dois, deveria ter as mesmas características, né? Plantas que tinham flor púrpura só poderiam originar outras plantas com flores púrpuras. Então, ele percebeu que as plantas eram puras quando ele começou a cruzar, e ele cruzou para cada uma das características, e todas as vezes a descendência ela era semelhante ao que ele observava na geração anterior, né? Ele fez isso para cada uma das sete características escolhidas, né? Então, Mendel, as plantas que ele usou como pais, ele chamou de plantas as puras, né, que ele usou como pai. Então, primeiro,
Ele selecionou quais são as plantas púrpuras puras. Aí ele selecionou. E depois as plantas brancas, também puras, ele selecionou. Então, essas duas plantas que ele usou no cruzamento para ver o que é que daria na próxima geração, essas puras, ele denominou de plantas de geração parental. O fruto do cruzamento dessa geração parental originaria uma geração que ele chamou de híbrida, que é a chamada geração filial. Veja, parental, geração pura. Filial, geração híbrida. Né? Então, quando ele cruzou essas duas plantas, né, de coloração diferente, de textura diferente, enfim, né, características puras, contrastantes, quando cruzadas, eles levam à formação de uma geração híbrida, né, também denominada de geração F1. Se eu deixo essa F1, já que há uma planta autógama, veja, aqui na parental ele controlou, ele manipulou o cruzamento. Já na F1, não. Na F1, ele deixou autofecundar. E o resultado da autofecundação leva à formação de uma segunda geração filial, que a gente vai comentar um pouco mais à frente sobre. Né? Então, Mendel observou que todos os indivíduos da F1 eram híbridos, aquilo que nós sabemos, Mendel observou que os indivíduos híbridos, né, heterozigotos da geração F1, eram geralmente iguais ao indivíduo, porque depois que ele obteve a geração F1, ele saiu vendo, será que eles são puros, será que eles são híbridos? E ele percebeu que tinham alguns que ele identificou como sendo híbridos, que eram sempre iguais ao parental, o parental que apresentava a característica dominante. Quando a gente leva em consideração o cruzamento de plantas lisas com plantas rugosas, né, a característica lisa ela sempre é dominante. Então, a autofecundação da planta obtida, então ele observou aqui que quando cruzado, aqui na geração F1, ele tinha um indivíduo híbrido, né? Ele chamou de geração híbrida. E esse indivíduo híbrido, ele poderia, né, deixar autofecundar. Então, a autofecundação da planta híbrida, no entanto, produziria descendência, né, por uma maioria de sementes lisas. O que é que Mendel observou? Quando ele cruzava a geração parental, todo mundo aqui em F1, ele era híbrido, ele era heterozigoto. Né? E a partir desse cruzamento, da autofecundação desse cruzamento, ele observou que o produto resultante, né, sempre vinha na proporção de 3 sementes lisas para uma semente rugosa, né, isso em F2. Mendel concluiu que na geração F1, o traço de um dos pais, aqui em F1, o traço de um dos pais era recesso, ou seja, ele não sobrepunha sua expressão. Mas ele reaparecia, esse traço recesso, que era característica rugosa, ele sumia em F1, mas ele reaparecia em F2. A essa característica que some em F1 e reaparece em F2, ele chamou de característica recessiva, né? Que é a característica da semente rugosa. Já essa que prevalece em todas as gerações, ele chamou de dominante. Então, os trabalhos de Mendel vieram a explicar que o desaparecimento do caráter recessivo, né, da semente rugosa em F1 e o seu reaparecimento em F2, né, ele tentou fazer uma explicação, né, ele conseguiu justificar que isso era algo que na época era ainda uma incógnita, uma vez que a gente percebe que tem famílias que os avós têm olhos claros, os pais têm olhos escuros e os netos têm olhos claros. Né? Então, essa característica que salta geração, ela poderia ser explicada como uma característica recessiva. Né? Então, eu tenho aqui um dos avós tem uma característica de olho claro, sumiu aqui, mas reapareceu aqui, que é o que a gente observa. Então, Mendel, a partir de seus achados, analisando matematicamente cada um dos seus dados, ele chegou a algumas conclusões. Cada característica é determinada, muito provavelmente, era determinada para poder perfazer essa situação por um par de fatores ou elementos hereditários que eram herdados igualmente do pai e da mãe. Ou seja, o pai doava um fator. Aqui, olha, nós temos o pai com duas características, dois Rzões, né? Que aí nós temos aqui, o pai doava um, a mãe, dois Rzinhos, doava um. Então, eles contribuíam igualmente para a geração da descendência. Os fatores de cada par se separavam quando os indivíduos estavam formando seus gametas. Isso é fato, os pais estavam formando seus gametas. Né?
Se o indivíduo for puro, esse indivíduo aqui, né, que foi uma das coisas que Mendel deduziu, esse é puro, também denominado de homozigoto. Aqui temos homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Então, esses indivíduos, se ele for puro, ele vai produzir um tipo de gameta só. Rzão só produz um tipo de gameta, Rzão. Rzinho só produz um tipo de gameta, Rzinho. Agora, quando esse indivíduo ele atinge o estágio de maturação sexual, obviamente ele vai fazer gametas, vai fazer meiose. Então, o indivíduo híbrido, que é o heterozigoto, que é o F1, ele produz dois tipos de gametas diferentes, o Rzão e o Rzinho. Ok? Isso até F1. Então, em sua primeira lei, Mendel definiu que o seguinte enunciado, que é a lei, a primeira lei de Mendel, ou também chamada lei da segregação, que cada característica é determinada por um par de fatores, ou também alelos, né, podemos dizer, e que se separam, que esses fatores se separam na gametogênese, ou na produção de gametas, passando apenas um dos alelos para cada gameta, né? Então, cada característica é determinada por um par de fatores que durante a gametogênese se separam, indo um para cada gameta. Esse é o enunciado da primeira lei de Mendel, certo? Aí Mendel quando ele tinha indivíduos com características dominantes, ele não sabia diferenciar, ou pelo menos era esperado que muitas vezes por ambos apresentarem a mesma forma, a mesma morfologia, o mesmo fenótipo, era esperado que fosse uma situação complicada para se verificar se aquele indivíduo que possui flores, por exemplo, púrpuras, se eles são, de fato, homozigotos ou se eles são heterozigotos. Uma estratégia é realizar aquilo que a gente conhece como cruzamento teste, né? Então, como se saber se um indivíduo que apresenta uma característica dominante, se ele, de fato, ou é homozigoto dominante ou é heterozigoto. Para isto, nós temos uma seguinte situação, né? Eu tenho um indivíduo que, independente se ele for homozigoto ou heterozigoto, ele tem que ter um alelo Rzão. Eu cruzo ele com um indivíduo chamado testador, que é um homozigoto recessivo. Por quê? Esses alelos, independente da condição que esteja aqui, eles não vão interferir na manifestação da característica. Daí, nós temos a seguinte situação. Ou o indivíduo, essa suposição, R-, quer dizer que ou ele é dominante, homozigoto dominante, ou ele é heterozigoto. Então, temos duas prováveis situações que em campo, Mendel não sabia da existência desse Rzão, desse Rzinho, ele analisava a descendência. Então, o que é que ele fez? Pegou uma planta homozigota recessiva e cruzou com esse indivíduo que ele, o suposto homozigoto dominante ou heterozigoto. O que é que ele tinha? Suponhamos, se fosse homozigoto dominante, o indivíduo só formaria alelos dominantes. Então, temos aqui. Logo, o testador, ele é homozigoto recessivo, ele só forma Rzinhos. Quando eu cruzo aqui, Rzão com Rzinho, eu tenho um indivíduo que ele é liso. Se esse Rzão eu cruzo com esse Rzinho, ele é liso. Se agora eu tenho esse Rzão cruzando com o segundo Rzinho, ele é liso. Se for esse com esse, nós também temos um indivíduo com a característica lisa. Para um indivíduo que ele é homozigoto, todos os descendentes têm que ter uma característica, o fenótipo semelhante ao dele, né? Já se ele for heterozigoto, o resultado é esse. 2 são iguais ao testador e 2 são iguais ao indivíduo que está sendo testado, né? Neste caso, sementes lisas. E a primeira lei de Mendel, curiosamente, ela tem tudo a ver, né, o seu enunciado, com o que acontece durante a meiose, né? A gente já viu que Mendel trabalhou muito, né, em cima das teorias que se abordam na divisão do tipo meiose. Ele diz o seguinte: cada característica é determinada por um par de fatores. Aí temos aqui, antes da fase S, um par de fatores, Rzão e Rzinho. Continuando o enunciado da lei, que durante a gametogênese, que é o processo de meiose, eles se separam. Esses fatores, né, após a duplicação na fase S, eles vão se separar aqui. Rzão vai para um lado, Rzinho vem para o outro, né? Indo um para cada gameta. Tá aqui, olha. Então, em anáfase 1, nós temos separação dos cromossomos homólogos, que é a separação dos fatores, e indo um para cada gameta, temos aqui a separação das cromátides irmãs, que acontece em anáfase 2 da meiose.
Então, qual a semelhança existente entre o que Mendel fala em seu enunciado da primeira lei e a meiose? Simples. O que ele estava falando era justamente o processo de separação dos cromossomos homólogos em anáfase 1 e das cromátides irmãs em anáfase 2. Então, partimos agora para a segunda lei, que é denominada de lei da segregação independente. Inicialmente, nós percebemos que Mendel estudou, né, uma característica por vez. Olha, vejam só, primeira lei, uma característica por vez. Segunda lei, duas características por vez. Daí, o que é que Mendel sabia? Ele já tinha, seguindo o mesmo esquema, plantas puras. Plantas puras, então aqui, para o alelo, né, V, para o gene V, que condiciona a existência de sementes amarelas, e o alelo R, que condiciona a existência de sementes lisas. Essas características, ambas, são dominantes. Já a característica verde e rugosa, né? Aí eu tenho aqui, perdão, amarelo é o V e o liso é o R, né? Então nós temos aqui o Vzão e a Rzão. E enquanto que aqui que o alelo Vzinho condiciona a formação da semente verde e o alelo Rzinho a semente rugosa. Mais uma vez, o indivíduo ele só forma um tipo de gameta, né? Na separação, separa V e separa R. Então, esse indivíduo só vai formar gameta Vzão, Rzão. E esse daqui, Vzinho, Rzinho. Quando nós cruzamos, o que é que Mendel fez? Pegou uma geração parental. Agora, ele levou em consideração a existência de duplos homozigotos dominantes cruzado com duplos homozigotos recessivos, tá? Que fique claro. Homozigoto dominante, homozigoto dominante. Então, duplo homozigoto dominante. Homozigoto recessivo com homozigoto recessivo. Duplo homozigoto recessivo. Daí, o que é que ele fez? Cruzou, como ele havia feito da outra vez, manipulou, né? E obteve um indivíduo que ele agora é duplo heterozigoto. E, curiosamente, ele se assemelha, de acordo com o que era previsto, né, se assemelha a um dos pais. A característica verde rugosa sumiu, né? Então, o que Mendel teve aqui, nesse primeiro cruzamento para obter F1? O indivíduo Vzão, Rzão, só formam que tipo de gameta? Vzão, Rzão. Olha, uma dica aqui, a gente pode pegar e fazer o seguinte. Ponteiro, caneta. Você tem aqui, quais são os gametas que são formados? Vzão, Rzão. Lembre-se, gente, sempre V com R, V com R, V com R. Então, o primeiro, Vzão, Rzão. O segundo é o primeiro V com o segundo R. Vzão, Rzão. Agora, o segundo V com o primeiro R. Vzão, Rzão. E agora, o segundo V com o segundo R. Vzão, Rzão. Se você seguir essa mesma ideia, você vai observar que o raciocínio é o mesmo. Vzinho, Rzinho, o Vzinho com o segundo Rzinho. O segundo Vzinho com o primeiro Rzinho, o segundo Vzinho com o segundo Rzinho. Então, nós temos aqui, ao realizar o cruzamento, a gente reúne, né, Vzão com Vzinho, Rzão com Rzinho. Então, nós temos aqui, né, indivíduos onde eles são duplo heterozigotos. O que é que a gente observou nesse cruzamento? Que todos os indivíduos eram duplo heterozigotos. E aqui está provado que todos são, 100% são duplo heterozigotos. E o que Mendel fez logo em seguida? Pegou esse duplo heterozigoto e autofecundou. E o que é autofecundação? É pegar ele e cruzar com ele mesmo. Agora vamos fazer os gametas. Então é ele, está aqui, cruzado com ele mesmo. Bora lá. Então, que gametas vão se formar? Vzão, Rzão, aqui. Vzão, Rzinho, aqui. Vzinho, Rzão, aqui. E Vzinho, Rzinho, aqui. Isso vale da mesma maneira para esse lado. Chamo a atenção de vocês para sempre deixarem, observem, para facilitar a compreensão de vocês. Se eu tenho V e eu tenho R, né, sempre manter VR, 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 certo? E se por acaso eu tenho dominantes e recessivos, no caso dos cruzamentos, aqui não, você sempre deixa VR, aqui também, sempre deixa VR, né? Aqui sempre deixa VR e aqui sempre deixa VR.
Mas na hora de realizar o cruzamento, o que é que nós temos? Nós vamos deixar os dominantes primeiro, então os dois Vs, quem vem primeiro? O dominante. Neste caso, se eu tenho Vzão com Vzão, é Vzão, Vzão, eu não tenho alteração de ordem. Rzão com Rzão, mantém Rzão, Rzão. Todos os dois são dominantes, independente de onde eu colocar, vai dar certo. Aí no segundo, Vzão com Vzão. Agora, Rzão ou Rzinho primeiro? Primeiro Rzão. Respeite a ordem da dominância. Primeiro, respeite a ordem VR, que é a ordem dos genes. E segundo, na hora dos cruzamentos, respeite a dominância, tá? Sempre mantendo os Vs juntos e os R juntos. Então, próximo cruzamento. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E o último, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Fazendo o cruzamento, nós temos todas as possibilidades, onde, né, a gente tem um deles, que é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. 2, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. 2, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. 4, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. 1, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. 2, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. 1, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. 2, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E por último, um Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Quando analisamos, sabendo que o alelo dominante V, o Vzão, ele leva à formação de sementes amarelas, o Vzinho, sementes verdes, nós vamos analisar, o Rzão, sementes lisas, e o Rzinho, sementes rugosas, nós vamos analisar um a um desses indivíduos. Então, Vzão, semente amarela, Rzão, semente lisa. Nós temos aqui 9 destes, dos 16 que a gente encontra. Os 16 são esses daqui, observados na geração de cruzamento. São amarelos lisos. 3 são amarelos rugosos. 3 são verdes lisos e o último, verde rugoso. Que foi o resultado que Mendel observou no seu cruzamento, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarelos lisos, 3 amarelos rugosos, 3 verdes lisos e 1 verde rugoso. Olha, aquele que havia sumido da geração parental, o verde rugoso, saltou uma geração, sumiu em F1 e voltou a aparecer em F2, certo? E baseado nessas informações, Mendel chegou a algumas conclusões. Bom, primeiro, as hipóteses levantadas para a obtenção dos resultados desse último, de 9 para 3 para 3 para 1, né? Só recobrando 9 amarela lisa, 3 amarelas rugosas, 3 verde lisas e 1 verde rugosa. Então, Mendel chegou às seguintes conclusões. Na formação dos gametas, os alelos que condicionam a cor da semente, que são os alelos Vzão ou Vzinho, né, segregam-se de maneira independente dos que condicionam a cor das sementes, a forma das sementes, que é a textura da semente, né, lisa ou rugosa, né? Um gameta que contém o alelo Vzão pode também conter o alelo Rzão, bem como, né, ele contém um Rzão ou também pode conter o Rzinho, em chances iguais. Semelhantemente, o alelo Vzinho, ele pode conter o alelo Rzão ou o alelo Rzinho, que foi isso que nós observamos aqui na hora de compor. V pode conter Vzão pode conter Rzão, como pode conter Rzinho. Vzinho pode conter Rzão, como pode conter Rzinho. Foi isso que a gente observou em slides anteriores. Então, uma planta dupla heterozigota, que é aquela observada na geração F1, pode formar, de acordo com as hipóteses, 4 tipos de gametas, que foram esses que a gente mostrou: Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. E o resultado das combinações desses gametas em F2 levam à formação de uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Né? Daí, baseado em todos esses achados, Mendel elaborou a sua segunda lei, denominada de Lei da Segregação Independente, onde o enunciado afirma que genes que determinam características diferentes, eles distribuem-se aos gametas de maneira totalmente independente, formando todas as combinações possíveis, tá? Lembrem, gente, analisem, olhem com muito carinho o enunciado da primeira e da segunda lei, certo?
Fica a dica. Daí, a gente pode afirmar que indivíduos, né, aqui, levando em consideração a formação de gametas, nós temos indivíduos como esse daqui, onde o primeiro loco gênico é heterozigoto e o segundo é homozigoto dominante, nós podemos formar dois tipos de gameta, azão, bezão, ou azinho, bezinho. Não estou falando número de gametas, eu estou falando tipos de gameta. Então, aqui, o indivíduo que tem um locus em heterozigose formam dois tipos de gametas. Olha aqui, um locus em heterozigose, dois tipos de gametas. Quais são eles? Azão, bezinho e azinho, bezinho. Já os indivíduos que têm dois locus em heterozigose formam quatro tipos de gameta. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Se forem 3 genes, mas olha, veja, mais uma vez, só tem dois locus em heterozigose, formam 4 tipos de gametas diferentes. Azão, bezão, cezão, azão, bezão, cezinho, azinho, bezão, cezão e azinho, bezão, cezinho. Né? São os 4 tipos de gametas. Se a gente pegar, a gente pode calcular qualquer que seja o número de tipos de gametas utilizando uma fórmula onde a gente usa 2 elevado a n, onde esse n é um número de locus em heterozigose. Então, se eu tenho 2 elevado a n para essa situação, quantos locus em heterozigose eu tenho? 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, eu posso formar 2 tipos de gametas. Neste caso, temos 2 locus em heterozigose. 2 ao quadrado, 4 tipos de gametas. E aí, o céu é o limite, ok? Então, hoje nós falamos sobre as leis de Mendel e na próxima aula nos encontramos para dar continuidade aos nossos assuntos. Fiquem com Deus e até breve.